Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar três relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Olha, eu deixei sem música hoje porque eu não sei se está fazendo muita diferença. Assim, parece que quando eu vou ouvir, assim, não escuto muita musiquinha, então fica assim, porque para mim aqui é melhor, porque senão ela fica no meu ouvido. Tá bom? E então vamos aos relatos de hoje de Maledite, e este é o primeiro. A Maledite que destruiu minha casa com a inveja. Eita, Laiá, né? Vamos lá. Olá, Aninha, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Se tiver nomes, já estão devidamente trocados. Eu tenho 31 anos e moro no Rio de Janeiro. E assisto o seu canal há mais de 5 anos. Se tiver algum erro de português, me desculpe, estou aqui escrevendo pelo celular, mas vamos para o relato. O ano era 2019, início da pandemia. Estava com meu marido há mais de um ano e resolvemos casar no papel. No meu casamento não teve festa, lua de mel e nem comemoração em um restaurante qualquer. Não, porque estava tudo fechado por conta do Covid, né? Infelizmente, eu conheci a Maledite, que era 5 anos mais velha do que eu. Eu conheci a Maledite através do meu marido. Ele trabalhava em uma empresa e era muito amigo do João. Os nomes estão trocados, tá? Sim, os nomes estão trocados, você leu lá em cima e esqueceu. Ela até sabe que eu já leio que os nomes estão trocados, a hora que falo eu esqueço e volto a ler depois. Aí ela já avisou, sim, tá trocado, você já leu e esque... Ah, isso, muito bem, muito obrigada por me lembrar. É isso aí. E um dia ele nos chamou para comer uma pizza em um restaurante que ele disse que era muito bom. E lá eu conheci a Maledite. Mas eu já sentia assim uma energia muito ruim. Ela tinha um olhar, um olhar crítico, ciumento, invejoso. Mas eu pensei, ah, é coisa da minha cabeça, né? É, a gente sempre pensa isso, né? Que é loucura da nossa cabeça. Eles eram muito animados para sair. Sempre chamava a gente para viajar ou conhecer um restaurante novo, e eu fui me aproximando mais dela. Mas sempre a minha intuição gritava. Ela não trabalhava na época, só fazia alguns bicos. E eu também não trabalhava nessa época, né? O meu marido conseguia nos sustentar bem e ele falava que eu não precisava trabalhar. Isso era o cúmulo para ela. Sempre falava que eu tinha que parar de gastar dinheiro e ajudar o meu marido. Mesmo o meu próprio marido dizendo que não ligava que eu. eh, mesmo meu próprio marido dizendo que não ligava, que para eu ir trabalhar quando eu quisesse. Se eu quisesse, quando quisesse, tudo bem, mas não era assim uma obrigação. Ela fazia unhas e vendia roupas e cosméticos, e sempre me empurrava coisas para o meu marido pagar, e eu, boba, sempre comprava. Me perdoo porque eu era muito jovem e não era madura como sou hoje em dia. Ok. E então chegou o dia do nosso casamento no cartório. Meus pais me deram todos os móveis da casa e a minha sogra deu a casa para a gente morar. Como na casa não tinha garagem, meu marido contratou um pedreiro e pediu para fazer a garagem. Guardem essa informação. E tudo ia bem na minha nova vida de casada. Um belo dia, sem ser convidada, a Maledite me ligou e disse que estava indo lá em casa me mostrar umas roupas que ela estava vendendo. Meu marido falou para o marido da Maledite onde estávamos morando, e era muito fácil de achar, pois era uma rua antes do trabalho deles. Meu marido, bocudo do jeito que era, já falou onde era a casa, que a mãe deu a casa, que os meus pais deram os móveis e o amigo dele passou tudo isso para Maledite. E eu, sem querer ser mal educada, disse que tá, tudo bem. Ai, se arrependimento matasse. E então ela chegou lá em casa e já chegou entrando, reclamando dos meus gatos, do meu cachorro. Ai, que ódio, eu juro. E do nada ela começou a andar pela casa toda como se fosse alugar a casa, sabe? E solta no meio da sala a seguinte frase: Viu, João? A fulana e o Leandro
Conseguiram isso tudo sem gastar nada, tudo ganhado. A gente teve que se matar para trabalhar para conseguir nossas coisas. E a televisão era igual eu queria, mas não conseguimos comprar porque era muito grande, muito cara. Gente, eu vi a cara do João. E ele era bem branquinho, sabe, de olho claro. Ele ficou vermelho igual um tomate de vergonha. Então eu ofereci um café para quebrar aquele climão e depois disse, eh, acho que depois disso ela foi mais algumas vezes lá em casa e sempre tinha alguma coisa para criticar. A casa não era nova, era herança da família do meu marido, sabe? Então ela apontava as coisas que tinha que reparar na casa. E eu, boba, ficava concordando em vez de mandar tomar conta da vida dela. Um dia eu consegui arrumar um emprego e não queria contar para ela, porque sentia a energia ruim que vinha dela, mas sem querer acabei falando. Ela me ligou e perguntou onde eu estava, pois estava em frente da minha casa. E eu esqueci que ela era invejosa e eu disse: "Ah, eu estou no trabalho". Aí ela começou já a falar: "Ai, agora você vai ter que comprar mais coisas ainda. Você e seu marido trabalhando devem estar cheio de dinheiro". Eu senti inveja em cada palavra. Disse que estava ocupada e que eu ia desligar. Fui mandada embora com 11 meses, pois a empresa teve que fazer uns cortes. E foi passando o tempo, e do nada o vaso entupiu, e não adiantava fazer nada que sempre entupia. A bica da cozinha simplesmente explodiu, e ela estava nova. A bica ou a pia, não sei, a bica. E ela estava nova. A porta do banheiro caiu. O meu cachorro meteu a cabeça na porta da sala e o vidro da porta quebrou. Teve que levá-lo ao veterinário, pois o bichinho se machucou também. O cachorro da vizinha que morava em um sobrado pulou no telhado de casa e caiu dentro da minha casa, quebrando a minha TV novinha. Estava ainda com os plásticos. Na outra semana, eu estava na cozinha e simplesmente ouço um barulho muito alto. E quando fui ver, o telhado da garagem caiu. Sim, ele caiu. Ainda bem que o nosso carro não estava na garagem naquela hora. Nem o pedreiro que fez o telhado entendeu o que havia acontecido. Ele disse que nunca tinha visto isso na vida dele. Eu sentia tristeza na casa e sempre queria terminar com meu marido. Eram brigas sem motivo. Aí depois eu parei de vez de falar com ela, pois uma vez ela queria brigar comigo na rua. Nossa, porque ela não concordava com a minha posição política. Mas a minha mãe disse que era só uma desculpa para ela querer me bater. Nossa, meu Deus! Ela se diz ser da igreja. Ela colocou tanta inveja e tanto olho gordo que destruiu tudo mesmo sem trabalho religioso, tá? E teve mais coisas também, mas daí se eu for contar tudo, tudo, isso aqui vira um livro. Eu só coloquei assim as coisinhas principais. Beijos, Ana. Obrigada por ter lido. Beijos para todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Mas diz que inveja é o pior trabalho, né? Você não precisa ir lá e fazer isso, fazer aquilo. Esse zoião grande aí é um saco também, não? Tá lá, mas tem gente que. Falar pra você, viu? Vamos para o próximo relato? Vamos. A magia de laços que deu errado. Relato de amarração amorosa. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Depois de tanto pensar se conto ou não sobre os meus relatos, eu decidi compartilhar um pouco sobre o que eu já vivi com o sobrenatural. De antemão, peço desculpas se ficar longo, se tiver erros ortográficos ou de pontuação. Estou digitando pelo celular e no avião, voltando de Berlim, onde inclusive vivi alguns relatos assombrados que talvez um dia eu mande aqui. E todos os nomes, caso tenha, já estarão trocados. Bom, eu sou Fulano, apesar que o nome já é fictício, mas eu sou Fulano, um jovem de 20 anos, instrumentador cirúrgico e católico e gay. Mas nem sempre foi assim. Já passei por várias religiões e tive várias crenças. E por ser uma pessoa que não é muito padrão, sempre tive insegurança com o meu corpo.
Guardem essa informação. Eu, desde adolescente, eh, sempre quis ter alguém, é isso? Para chamar de meu. Meu namorado, meu amor, meu tudo. Porém, entretanto, todavia, não me achava digno de tal sentimento. Todos os meus relacionamentos foram um fracasso, mas hoje eu vou contar sobre um deles e como eu arrumei a minha vida por um bom tempo. Arrumei não, e como eu arruinei a minha vida por um bom tempo. Eu conheci um homem mais velho no Tinder, isso tudo quando eu ainda tinha 17 anos, faltando dias para a maioridade. Assombrados, não façam isso, tá? Ele era bem mais velho, cerca de uns 15 anos mais velho. Nós conversamos e nos aproximamos em pouco tempo. E na um dia decidimos nos encontrar. Na real, foi só um passeio no carro dele, o que já digo foi um dos piores dates da minha vida. Ele até tinha um papo legal, mas era bem pra frente, sabe? Já quis ter relações no primeiro encontro, ali mesmo no carro, e ficou fazendo a minha mente até que eu cedi. Ficamos ali mesmo no carro e não foi tão bom quanto eu esperava. Enfim, depois disso resolvi ir com mais calma na nossa relação, mas como eu já disse anteriormente, eu sou muito emocionado. Ai, até chacoalhei aqui. Eu sou muito emocionado. E ele bem mais pé no chão. Até porque não tínhamos nada, né? Foi só um encontro. Mas para mim não, mas para mim não. Na época, com a imaturidade de ser um jovem que acabara de completar seus 18 anos, no dia do meu aniversário, resolvi fazer eu mesmo uma magia para aquele homem que aqui vou chamar de Bernardo. E para quem não sabe, no dia do nosso aniversário, toda magia ou intenção que você fizer é bem mais forte. Pois bem, como na época eu estudava magia de laços, resolvi eu mesmo laçar aquele homem para ser meu e só meu. E assim foi feito. Fiz uma magia simples, até usando a força do pensamento e, claro, com o poder da minha moça. No dia seguinte, ele já não parava de pensar em mim. Só tinha olhos para mim, só me queria, só queria a mim, só queria a mim e a mim. E eu, como um imaturo, achei aquilo o máximo. Mal sabia eu o que viria depois. Com o tempo, ele foi ficando cada vez mais perdidamente apaixonado por mim. E eu usava e abusava dos sentimentos dele, né? Como, como, por exemplo, tratá-lo com certa indiferença ou até mesmo sair com os amigos dele, o que, en- o que entre não tinha muito problema, entre aspas. Ah, tá, peraí, acho que ele escreveu isso. É, ou até mesmo sair com os amigos dele, o que, entre aspas, não tinha muito problema, até porque nunca começamos um namoro ou algo do tipo. Tava com ele, o cara só pensava nele, mas não era um namoro, era uma coisa assim bem informal, mas o cara ficou doido por ele, é isso? A gente não era um namoro, né? Não começamos um namoro ou algo do tipo. Enfim, o tempo foi passando e ele sempre na minha cola. E eu usando e abusando do seu poço infinito de amor por mim. Até que uma vez, quando ficamos, ele gravou tudo. Ele filmou, eu acho. Gravou todo o ato. Como uma memória, um jeito de lembrar daquele momento. E mal sabia eu que aquele vídeo acabaria com noites de sono. Enfim, com o tempo eu perdi a graça com ele. Ele já não me fazia bem, já começou a ficar tóxico e muito pegajoso. Foi aí que eu decidi dar um basta. No dia que eu completei 19 anos, eu fiz outro ritual agora de corte de laços amorosos. E assim foi feito. Mas no lugar do amor infinito apareceu um ódio e uma vontade de me fazer pagar pelo amor não correspondido do mesmo. Ele usou o fatídico vídeo
para começar a me ameaçar. Na época, ainda era jovem aprendiz em uma construtora. Ele ameaçou ir na porta do meu trabalho e mostrar o vídeo para todo mundo, já que só aparecia a mim e não aparecia o rosto dele. E assim foram várias ameaças. E como na época não era e como na época não era liberadamente, como eu não era assumido, eu cedi a seus desejos, que eram noites de sexo, e ele começou e sempre falando, e ele começava sempre falando que me amava, eu acho, e que não conseguia viver sem mim. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda tinha um desdém por ele. Mas agora eu é que estava ficando perdidamente apaixonado por ele. Eu o queria para mim, sendo só meu. Mesmo que 80% das vezes que ficamos juntos, ele praticamente forçou a barra até eu ceder. E aquilo estava ficando insustentável. Foi aí que, em um último ato de esperança, recorri à minha fé, que hoje é a católica, e assim consegui me desvencilhar dele, mas infelizmente até hoje sinto o peso daquela magia tão simples que eu fiz com uma vela de amor puro e uma fita vermelha. Hoje em dia sei que o que fiz não foi certo, e também sei que o que ele fez não foi certo, até porque o que ele estava fazendo era crime, né? Ah, bom, também amarrar outra pessoa é que é no espiritual, né? Esse negócio de ameaçar, pegar vídeo, isso daí. Enfim, mas hoje, cadê? Hoje em dia sei que o que fiz não foi certo e também sei que o que ele fez não foi certo. Ainda hoje tento manter certo contato com ele para prevenir que esse vídeo um dia vaze, e isso me perseguiria por um bom tempo. Mas hoje em dia, minha base e fortaleza é muito maior do fulano de 2 anos atrás. Então venho com essa minha história dizer a vocês, assombrados, não mexam com o livre-arbítrio de ninguém, porque uma coisa é certa: se você interferir na vida de alguém, a sua também será afetada. E vale mesmo a pena? Eu digo, não, não vale a pena. Toda panela tem sua tampa, até as frigideiras. A sua hora vai chegar. Hoje em dia, eu tô conhecendo um homem super gente boa, que vê qualidade onde eu vejo defeito, que vê amor onde eu só enxergava trevas. Um beijo, Ana, e um prazer ter meu relato lido por você. E que sirva de lição a todos. A- Agora é só para mim, dá licença. Olha. É isso, tenha um bom dia, boa noite, amo vocês, estou vendo coletânea de Maledite no voo. Que aconchegante. Um beijo para você, muito obrigada. Então, pelo que eu entendi, ele se emocionou ali com a situação do cara, fez a tal da magia assim, sem pensar muito, né? Só que daí começou a virar que o cara começou a ficar chato, pegajoso, e aí ele não quis mais. Só que aí depois ele começou a gostar do cara. E aí fica tudo tóxico, gente. Fica tudo errado, tudo forçado. Quando tá bom pra um, não tá bom pro outro. Quando tá bom pro outro, não tá bom pra um, sabe? Uns negócios. É o que eu faço. Sempre dá ruim, né? Que é isso? Você vai forçar outra pessoa a fazer o que ela não quer. Isso é ruim com magia e sem magia, né? É o que eu falei no relato mais cedo, né? Quem assistiu o outro vídeo lá de Maledite mais cedo, dá uma olhada lá. É mais uma Maledite arrependida, assim como ele acabou, né? Se arrependendo também de fazer esse tipo de coisa. Não vale a pena. Deixa as coisas. Opa, deixa eu anotar aqui. Já anotei. E vamos para o terceiro e último relato de hoje de Maledite, que é Minha Irmã Maledite. Olá, Ana, espero que esteja bem.
Nesse relato, não coloquei nome em nenhuma das pessoas citadas, então pode ler tranquilamente. Não resumi a história porque eu gosto de ouvir tudo nos mínimos detalhes. Essa história aconteceu comigo mesma em 2019, eu tinha 21 anos. Era maio, eu trabalhava numa empresa de cobrança e num dia que me lembro ser quarta-feira, iniciava uma carteira de cobrança nova. No instante que eu comecei o meu dia de trabalho, eu comecei a sentir uma dor de cabeça insuportável. Como tinha problema com enxaqueca, nem me preocupei, tomei dipirona mesmo. Com o decorrer do dia, já tinha tomado quase uma cartela inteira de remédio. Nossa, menina, mas não pode, tem que dar um intervalo, não tem? E nada de passar dor. Nessa altura do dia, já tinha saído do serviço e a única coisa que desejava mais do que tudo era chegar em casa. Quando cheguei na minha casa, entre 7 e 8 horas da noite, a minha então cunhada, mulher da minha irmã, estava lá sozinha. Guarde essa informação. Eu não entendi o porquê, já que elas tinham menos de um ano de relacionamento e eu nem tinha visto elas tantas vezes assim. Fui direto para o quarto da minha mãe, liguei o ventilador e deitei na cama dela. Mas o ventilador dela é igual aquele de parede de escola, ele faz muito barulho, o que piorou ainda mais a minha dor de cabeça. Só que eu já estava tão sem forças que eu apaguei ali mesmo. Acordei quase 2 horas depois, já sozinha, e como se nada tivesse acontecido. Era literalmente como se eu não tivesse tido dor alguma o dia todo. Levantei, tomei um banho demorado e segui a vida. Nessa época eu tinha costume de ir no culto com uma amiga minha. Se a gente não fosse de quarta, a gente ia de domingo. No próximo domingo, fomos ao culto. E já no finalzinho, na hora que a pastora começou a revelar coisas, ela contou que tinha uma irmã lá na igreja que na última semana tinha sentido uma dor de cabeça muito intensa, a ponto de achar que ia morrer. E pasmem, ela sinalizou, eh, ela sinalizou nela mesma o local exato onde eu sentia essa dor. Ela disse também, com exatamente essas palavras, ela disse que essa dor era porque foi feito um trabalho de feitiçaria num crânio dentro de um cemitério para a pessoa morrer. Ela prosseguiu falando para que a irmã levantasse a mão, para ela orar e poder fazer a quebra do trabalho. Eu levantei a mão. Ela me chamou lá na frente, orou por mim e disse que eu era muito bem protegida. Corta agora para o ano de 2020. Comecei a lembrar dessa situação e pensei eh, como uma pessoa teria que odiar tanto, né, a outra, a ponto de fazer um feitiço para acabar com a vida dela. E eu comecei a analisar quem poderia ter feito isso. Até porque minha roda, né, meu círculo de amigos, minha roda de amigos era muito pequena. E desde aquela época eu não tinha feito novas amizades e nem parado de falar com alguém do meu círculo. Pois bem, em outubro, uma outra amiga minha tinha uma amiga que fazia tiragem de tarô. Pedi o número dela e marcamos uma consulta. Uma semana antes, contei para minha irmã, a que era casada com a cunhada lá que estava em casa sozinha no dia do ocorrido. E percebi que ela ficou meio sem jeito, um pouco nervosa com o que eu estava falando, mas eu deixei isso para lá. No dia da consulta, eu expliquei para a taróloga o que tinha acontecido e que queria saber quem tinha feito aquilo. Ela disse que a tiragem dela era aconselhativa, que não me daria o nome, essas coisas, mas me daria características da pessoa. E então eu encaixava ali na minha realidade. Aceitei e ela fez a tiragem. Ela disse com essas palavras: é uma mulher da sua família. E em seguida deu as características exatas da minha irmã. Na hora eu fiquei incrédula, mas não surpresa, porque quando mais jovem, a minha irmã sempre teve inveja de mim. Sempre inventava coisas a meu respeito e mentiras para nossa mãe brigar comigo. Ana, eu perdi as contas de quantas vezes eu já apanhei por conta das mentiras da minha irmã.
E a minha mãe nunca me deu a chance de me explicar. Nunca quis saber sobre o meu lado da história. Agora, lembra que a minha cunhada estava na casa sozinha aquele dia? Pois bem, depois da tiragem, fez sentido por que ela estava lá. Ela estava lá para conferir se tinha dado certo ou não. Enfim, logo depois da tiragem, conheci uma moça que recém tinha mudado de São Paulo para a cidade e era nova na empresa também. Por coincidência, ela contou sobre a vida dela e disse que na capital ela mexia com um trabalho de feitiçaria muito pesado, para destruir as pessoas mesmo, e até me contou uns relatos lá. Daí eu contei para ela sobre o trabalho feito para mim. E então ela disse ela me contou como geralmente é feito esse trabalho. Disse que a pessoa que fez, já que queria me matar, usou carne como ingrediente e também um item pessoal meu que tivesse a minha energia vital. Depois de tudo isso, mesmo sem ter certeza, eu fiquei mais de um ano sem trocar uma palavra com a minha irmã. Me afastei dela e ela também nunca veio atrás. E já em 2023, no final do ano, eu fui num terreiro pela primeira vez. E um spoiler aqui: foi incrível. Fui para ter conselhos sobre outra situação da minha vida, mas a minha amiga, a mesma que me indicou a taróloga, perguntou por que eu não perguntava, né, para ter certeza quem é que tinha feito o trabalho anos atrás para mim. Fiquei na dúvida, porque não fui com essa intenção, sabe? Mas eu perguntei. A entidade então falou: Dona moça, se quiser saber o nome, eu te digo, mas você vai acabar trazendo para sua vida uma energia que já está finalizada. Se não quiser saber, nós aqui desse lado faremos a cobrança dessa dívida, até porque aqui se faz, aqui se paga. Ah, eu disse então que eu não queria saber, porque realmente era um assunto encerrado já. Eu não queria ter a energia de volta e também não tinha raiva ou qualquer sentimento ruim sobre esse assunto. Eles também me disseram que eu era muito protegida. Não desacreditei, até porque nunca desmaiei, sofri acidente ou sequer quebrei alguma parte do meu corpo. Para finalizar, Ana, em janeiro de 2024, a minha irmã sofreu um acidente de moto, fraturou a coluna, quase morreu. E por bem pouco, mas bem pouco mesmo, não ficou paraplégica. Ela precisou usar colar cervical por 6 meses sem poder tirar. Nas imagens das câmeras, o acidente foi bem besta. Ela nem estava rápido. Será que foi algum tipo de cobrança, sei lá, do que ela fez? Gente do céu, a própria irmã, e a gente vê uns relatos assim mesmo. Que é o que eu falo, que eu falei pra vocês, não sei que hora, que outro relato que eu falei, se foi mais cedo, mas da própria família, gente. A gente fica pensando, né, assim, mas. Ah, família. Depende da família. Às vezes é dali mesmo que veio o pior, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Estes foram os 3 relatos de Maledite de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma coisa para comentar, comenta aqui, mas que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história, envia pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.